Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com o Michel Cerqueira, diretor de investimentos e novos negócios da empresa São Paulo Negócios, uma agência de promoção da cidade que tem por objetivo a atração de investimentos e apoio às exportações. Tudo bem, Michel? Obrigada. Tudo bem, Ana. Muito obrigado aí pela oportunidade e pelo espaço. A iGame Brasil que agradece. A gente vai começar a entrevista perguntando primeiro, né, sobre um pouquinho de você, sua carreira, sua formação. Bom, né, eu sou advogado, administrador, trabalho com investimentos e aí questão mais específica de desenvolvimento de projetos e empreendimentos em infraestrutura há 14 anos, 14, 15 anos, fiquei um bom tempo no governo do Estado de São Paulo e a partir do ano de 2021 eu aceitei aqui um convite para assumir a diretoria aqui de investimentos e novos negócios na São Paulo Negócios, um desafio um pouco diferente do que eu sempre fiz, né? Eu sempre tive do lado estruturador do projeto ou implementador do projeto, e aqui a gente trabalha numa outra ponta, que é mostrando a cidade, promovendo a cidade, as oportunidades de negócio que existem na cidade. Então, aí eu estou aqui há esse tempinho, desde o começo de 2021, fazendo essa função. E justamente eu ia te perguntar como é que funciona a São Paulo Negócios. São Paulo Negócios ela é uma instituição que tem natureza privada com um mandato público, então ela é uma coisa um pouco diferente do tradicional, ela não é uma empresa pública, ela é um serviço social autônomo que foi criado especificamente para trabalhar em conjunto com a prefeitura para atração de investimentos, promoção da cidade, apoio às exportações, fazendo toda essa ambientação da cidade, mostrando quais são os potenciais, quais são os principais pontos de investimento que um possível empreendedor pode encontrar na cidade. A gente faz todo um trabalho de apoio e facilitação para a interlocução junto ao poder público, a gente brinca aqui que é fazendo um pouco a tradução do que é a linguagem burocrática pública para o mundo privado e o caminho inverso, explicando para o público qual é as necessidades ou qual é essa linguagem do privado para que a gente, enfim, tenha o desenvolvimento de negócios na cidade, não só visando a atração, mas também a retenção dos que aqui já estão, né, de todo o ecossistema de negócios que existe na cidade, que é bastante pujante, e apoiando também toda a parte de exportação das empresas paulistanas, né? A gente faz todo um trabalho de capacitação, apoia na participação de eventos, de feiras, em especial na minha diretoria, a gente trabalha também um foco muito específico de novos negócios vinculados à tecnologia e desenvolvimento de novos mercados. Então, a gente tem um trabalho olhando tendências, olhando o futuro, tentando antecipar, conversando já com esses players, para tentar antecipar quais seriam os gargalos, quais seriam os drivers de incentivo, para tentar se antecipar a isso e colocar, de fato, São Paulo sempre na vanguarda dos negócios. Mas existe um tipo de empreendimento específico que vocês procuram? Qual é esse investimento? Não, a cidade de São Paulo comporta qualquer tipo de investimento e a gente também apoia qualquer tipo de investimento. A gente brinca aqui que vai desde a fábrica de biscoito até componente de nave espacial. A gente está aberto a qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de serviço. A gente não tem um mandato específico, óbvio que tem algumas ações. Nós focamos em estratégias de desenvolvimento específico que a cidade gostaria de ter, isso tudo coordenado com os planos estratégicos da prefeitura, mas, de um modo geral, o trabalho da São Paulo Negócio é aberto a qualquer tipo de negócio, a qualquer tipo de tamanho de empreendimento. Então, a gente vai desde apoio e prospecção, por exemplo, de players interessados em parcerias público-privadas com o município, não só na participação da concorrência, mas depois que ele sagra-se vencedor, o apoio na interlocução junto aos diversos órgãos públicos para que o projeto seja implementado de forma exitosa, até pequenos empreendimentos que a gente apoia, que ele ache o local adequado, que ele consiga todas as licenças corretas e que ele possa, então, se instalar, gerando emprego e renda na cidade.
Ok. E como é que está essa questão das casas de apostas? Elas estão começando a procurar vocês? E a partir daí, o que que elas procuram? O que que elas pedem? Então, acho que, assim, como eu disse para você, a gente tem essa área olhando tendências e tentando antecipar, e essa é uma que a gente vem olhando com bastante cuidado, já há algum tempo, entendendo como é que o mercado tem se posicionado, como isso se dá na dinâmica da geração de negócios, não só locais, mas até internacionais, e entendendo, obviamente, a relação que a gente tem em termos regulatórios hoje disponível. A gente já vem fazendo um trabalho nessa linha de entender os principais desafios, quais são as necessidades do empreendedor, para que a gente possa, enquanto cidade, estar preparado e apto a receber toda essa indústria. Então, assim, a cidade de São Paulo hoje vem se preparando, sim. A gente, obviamente, aguarda e acompanha os desdobramentos da regulamentação federal, porque ela é o guarda-chuva maior para essa atividade, mas a gente já está fazendo a nossa lição de casa. Então, aquilo que compete à cidade, as políticas públicas, municipais, mais notadamente em dois campos, que é entender quais são os principais desafios em termos de mão de obra e infraestrutura. Isso a gente já tem um cenário bastante claro e entendemos que estamos bem preparados, né? A cidade de São Paulo goza de uma infraestrutura bastante robusta para abarcar esse mercado, para atender de forma satisfatória esse mercado, tanto do ponto de vista de infra físico, como do ponto de vista de mão de obra. Acho que a gente concentra aqui na cidade uma boa mão de obra especializada em desenvolvimento, em lógica, em programação, as principais agências de marketing, que é muito relevante para esse mercado, também estão na cidade. Então, acho que a gente tem aqui um pacote que atende bem e, fora isso, a cidade está disposta, claro, obviamente, a incentivar e fomentar. A gente atua em capacitação focada nessa questão de tecnologia. A gente tem uma instituição aqui que chama Fundação Paulistana, que promove cursos de capacitação gratuitos para pessoas se capacitarem, em especial visando um mercado aí que está buscando a sua primeira inserção no mercado de trabalho. Então, a gente tem vários cursos de programação hoje abertos, cursos de desenvolvimento, cursos de programação com linguagens específicas, mas a gente também pode, além disso tudo, trabalhar de forma tailor-made. Então, se uma empresa tem uma necessidade específica de um curso para uma mão de obra, para uma linguagem, para um serviço específico, a gente tem capacidade de ofertar isso para a empresa, para que ela se sinta confortável em estabelecer em São Paulo. E do ponto de vista da regulação municipal, fiscal, que eu acho que é onde a gente sempre briga com todo mundo, ou todo mundo vem pedir, sempre um impostinho menor, a São Paulo entende, sim, está olhando essa regulação, obviamente respeitando as lógicas de responsabilidade fiscal que pautam a gestão, respeitando o que diz a lei. A gente não entra em guerra fiscal na cidade de São Paulo, a gente respeita a legislação que determina que o piso de ISS é 2%. A gente aqui não fica tentando criar subterfúgios para atrair o investidor. A gente trabalha dentro da legalidade, sem também nenhum tipo de interpretação que possa, a princípio, gerar um benefício financeiro, mas a médio e longo prazo gerar um problema tributário, jurídico muito mais complexo e mais pesaroso. Mas hoje a gente não tem. Nós, e salvo alguns municípios menores, tem regulação. Mas hoje os grandes municípios, os grandes centros, não têm nenhuma regulação, nenhum código específico de geração de ISS. E a cidade está se antecipando a isso, já está trabalhando numa regulação, já está trabalhando numa classificação adequada que atenda ao setor, com uma alíquota que sim será extremamente competitiva e atraente ao setor. E vale frisar uma outra coisa que é muito importante. A gente tem uma política aqui de regime especial de emissão de notas fiscais, o que é extremamente importante para players que demandam a emissão de muitos documentos fiscais. Então, a gente tem um regime especial que é diferente do regime tradicional de emissão venda-venda. Você tem lá toda uma lógica que concentra e emite uma única nota para cada né, que congrega todas as operações daquele CPF. Ele não fica fazendo o CNPJ, ele não faz uma operação por vez, ele faz um bloco de operações, o que isso facilita a vida do empreendedor, do departamento fiscal do empreendedor, agiliza as transações, dá mais transparência, dá mais velocidade, dá mais
controle sobre a operação, e a gente já tem isso implantado em larga escala com vários outros players que demandam muito volume de notas. Então, só fazendo uma similaridade aqui, uma comparação de setores, os agenciadores de viagem de transporte têm este mesmo problema, precisam emitir muitas notas fiscais. E a gente já tem aqui alguns, ou maior, ou os maiores estão na cidade, com bastante êxito nesse procedimento. Então, a gente já está bastante tranquilo sobre esse aspecto também de atender a questão fiscal do setor. E estes pontos que você mencionou seriam, por exemplo, as estratégias ou as formas, né, de atrair mais os investidores de sportsbook para São Paulo? Tem alguma outra estratégia que você não mencionou? Como é que vocês captam, como é que vocês atraem esses investidores? Olha, Ana, a gente tem, obviamente, a gente tem colocado e posicionado a cidade, tentando aqui ressaltar as particularidades e as forças da cidade. A gente entende, sim, que a cidade, por tudo isso que eu disse, tem capacidade de absorver e de receber os principais players, porque a gente entende que é isso que dá sustentação ao negócio, é isso que eles procuram, é isso que eles têm interesse, do ponto de vista de instalação, do ponto de vista regulatório. Mas a cidade tem outras vantagens que a gente também tem que trazer, né? Que é um pouco de entender ecossistema. Né? O negócio não funciona por si só. Ele precisa ter toda uma rede de apoio. Então, não adianta eu falar para você que eu tenho a mão de obra, que eu tenho espaço físico, que eu tenho regime fiscal, só que eu não tenho o apoio. Então, eu não tenho aqui, por exemplo, serviços que eles vão necessitar. Então, os principais serviços de contabilidade estão em São Paulo, os principais serviços de advocacia estão em São Paulo, os principais serviços de desenvolvimento estão em São Paulo. A gente parece ser um pouco bairrista quando fala isso, mas são dados. Eu não estou aqui puxando só a sardinha, a gente basta olhar números. Então, o grande motor, de fato, é São Paulo. Então, a gente tem, sim, outras particularidades, outras lógicas. O principal evento do mercado acontece em São Paulo e será apoiado mais fortemente, sim, pela São Paulo Negócios, porque a gente acredita no negócio, a gente de fato acredita. Então, para a gente, assim, faz todo o sentido que as empresas estejam em São Paulo. E a São Paulo Negócio, eu acho que, assim, falando mais especificamente em termos de apoio, não só uma estratégia, mas de fato um apoio, a São Paulo Negócios está preparada e apta, a gente já faz isso para outros setores, para apoiar o desembarque, o soft landing desse pessoal em São Paulo. Então, assim, desde ajudá-los a entender a regulação para a abertura de uma empresa, até quais são as licenças necessárias e as interlocuções com o poder público necessário para a obtenção dessas licenças, o melhor enquadramento fiscal, como é que os melhores pontos para selecionar mão de obra, a possibilidade de ajudar a prospectar parceiros, fazendo um matchmaking entre as necessidades dessa empresa que está chegando com o ecossistema local que a gente já conhece, já tem mapeado. Então, a gente tem uma série de atrativos, se a gente pode chamar assim, que a gente pode utilizar para apoiar essa indústria para, de fato, se estabelecer em São Paulo. E a gente pode saber quais empresas já vieram para São Paulo pela mão da São Paulo Negócios e quais estão vindo para cá? Olha, por uma questão de confidencialidade, que é o que rege aqui também a nossa relação de confiança com os investidores que a gente apoia, a gente não pode divulgar nomes. O que eu posso dizer para você é que desse tempo que a gente já vem trabalhando, a gente tem conseguido aqui bons indicadores, conversados com os maiores players do mercado mundial, que têm sim demonstrado bastante interesse em Brasil, e obviamente a gente tenta que eles também demonstrem bastante interesse com São Paulo. Mas a gente entende também, aqui é uma coisa que eu acho que vale a pena falar, óbvio que a gente tem a pretensão de que, não vou dizer que 100% do mercado se estabeleça em São Paulo, mas que boa parte do mercado se estabeleça em São Paulo. Mas, antes de tudo, a gente tem a pretensão de que o mercado, de fato, venha para o Brasil, porque a gente entende que o mercado regulamentado, regularizado, funcionando adequadamente, é bom para todo mundo, é bom para o país, porque vai gerar mais receita, vai gerar tributos, vai gerar empregos. A gente pode ter, de fato, uma regulamentação para um jogo mais consciente, um apoio a esse jogador, programas mais estruturados de apoio a esse. E é uma indústria que não para de crescer. Então, a gente, primeiro,
tem o interesse de que, de fato, aconteça a regulamentação e que a gente possa, sim, ver essa indústria florescer de forma mais organizada, mais centrada e mais estruturada no país. E, obviamente, que a gente gostaria que ela tivesse 100% de São Paulo, mas se não tiver, que ela pelo menos esteja utilizando algum serviço de São Paulo e a sua maioria esteja aqui. Mas eu não posso revelar quem, mas eu posso te dizer que os principais players do setor a gente conversou e eles sim têm demonstrado bastante interesse. Eu ia justamente perguntar a respeito da regulamentação. Como é que vocês, sendo uma empresa que não é especificamente de apostas, né, na área de apostas esportivas, mas que atrai esse tipo de empresas, vê a questão da regulamentação? Uma parte você já respondeu. A gente, como eu disse, a gente tem aqui uma área focada em olhar essa questão de novos mercados. E a gente percebe muito claramente que a grande maioria desses mercados nativos digitais tem uma dificuldade de enquadramento regulatório. Essa é a grande questão hoje. Né? A nova economia, essa economia digital, ela prescinde ou ela necessita, melhor dizendo, né? Ela necessita de uma regulamentação e um olhar diferente do que é o que a gente tem hoje, né? Do que é a economia tradicional. Isso faz com que a gente precise entender marcos regulatórios diferentes, em esferas regulatórias diferentes, porque muitas vezes não é simplesmente, ou tem já uma regulamentação federal, mas os estados e os municípios ainda precisam adequar as suas, em especial na questão fiscal, precisam adequar as suas normativas fiscais para fazer uma adequação mais aderente a, de fato, o negócio, e até poder trabalhar com uma política fiscal mais equânime, não penalizando esses novos negócios. E na questão das apostas em específicas, a gente vem acompanhando e monitorando desde que a gente percebeu que isso era um movimento que, de fato, estava tomando um corpo para que a regulamentação acontecesse. Né? A gente sabe que a legislação ali é um dos últimos atos do governo Temer, então ela já está aí há 4 anos esperando que ela seja regulamentada, mas, obviamente, também tem um plano pandêmico no meio do caminho, a gente entende isso, e sabe que tudo tem o seu momento adequado. Então, a gente vem acompanhando, monitorando, entendendo, até para entender de fato qual seria o impacto da regulamentação, se ela de fato traria possibilidades ou não de que a indústria viesse, ou simplesmente ela traria mais um obstáculo. Então, a gente está entendendo que a regulamentação, como colocada ou apresentada, ainda que a gente não tenha a minuta final ou o decreto final, mas em linhas gerais, o que a gente pôde acompanhar, ela nos parece ser adequada e atender os principais pontos do setor. Então, a gente entende que o Brasil, sim, vai ter uma regulamentação atrativa e, obviamente, é um mercado extremamente atrativo por todos os levantamentos e estudos que a gente tem feito e acompanhado de outras instituições. Né? O mercado brasileiro é um mercado relativamente ainda pequeno e que vai crescer de forma bastante forte. E eu acho que a gente tem alguns diferenciais em termos de mercado que outros países, principalmente da América Latina, e até de outros países onde o jogo é um pouco mais consolidado, né? Essa questão de aposta é um pouco mais consolidado, a gente tem um uso de internet mais elevado, uma frequência o tempo de permanência no mundo online do brasileiro é mais elevado, a questão do 5G no Brasil vai permitir que a gente tenha internet de qualidade de uma forma mais ampla, então também incentivo ainda mais, o brasileiro gosta de internet, e vai incentivar ainda mais o uso da internet pelo brasileiro, que ajuda ou estimula, né, quem está nesse mercado digital. Então, a gente percebe que a regulamentação veio alinhada com as expectativas do mercado e cabe a gente aqui trabalhar um pouco nos subnacionais para que a gente tenha aí, seja profícuo a entrada desse setor no mercado. Só queria ressaltar uma coisa que eu esqueci de falar. Todo o apoio da São Paulo Negócios ao investidor é feito de forma gratuita, não há nenhum custo ao investidor pelos nossos serviços, né? Pelo nosso apoio, por essa interlocução, por nossas explicações. Nossa remuneração provém de um contrato de gestão com a prefeitura. Então, a gente não tem nenhuma retribuição financeira por esse apoio. É um dado importante, né? Não menor. A gente não gera custo ao investidor.
Isso é muito Muito bom. pelo contrário, como a gente quer atrair o investidor, quanto menos custo a gente tiver de entrada, melhor é. Então, por isso que a gente não tem nenhum tipo de custo das nossas atividades. Com certeza. Michel, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação nessa entrevista, em nome da iGaming Brasil. Um prazer falar com você e até a próxima. Obrigado, Ana. O prazer foi meu. Estamos aqui à disposição para o que a game precisar e para o que o setor precisar. Obrigada. Até.